E aí, será que é possível trabalhar todos os comportamentos, mudar os nossos comportamentos? Por mais que a gente tenha 50, 60, 70 anos de vida fazendo as mesmas coisas, será que é possível mudar um comportamento? Eu vou te dizer que é possível, mas você precisa entender algumas coisinhas que estão por trás do comportamento e é exatamente isso que eu quero trazer no vídeo de hoje. Bora lá? Fica aqui comigo até o final, depois me fala o que você achou, tá? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Belo, fundador da rede de escolas de inglês Oldcast, sou agora com aulas para o mundo inteiro, também sou palestrante e sou mentor. Então vamos lá, é possível mudar esse comportamento? É possível, mas a gente precisa reconhecer algumas coisas e entender como a mente funciona. Freud já explicava muito bem isso, que ele dividia a nossa mente, né, nossa psique em três partes, que é a parte que está lá em cima, como se fosse o desenho do iceberg. Inclusive eu fiz um post com essa ilustração, então dá uma olhada no meu Instagram, lá nos últimos posts que você vai achar, vai ser mais fácil para você visualizar e entender. Então lá em cima, aquela parte do iceberg que está para fora da água, está a nossa parte consciente, que representa mais ou menos 10% da nossa psique. E o consciente, o que é a forma consciente? Por exemplo, eu estou falando com vocês estão prestando atenção, vocês estão ouvindo, vocês estão raciocinando, estão pensando sobre o assunto, essa é a sua parte consciente. Você está fazendo e tendo esses pensamentos, essa linha de raciocínio de forma consciente. Mas vamos lá, desce um pouquinho ali na água, né? Mas ainda naquela parte bem próxima ali da parte consciente, está o nosso pré-consciente. E no nosso pré-consciente estão os nossos pensamentos, desejos, emoções, hábitos, tudo isso está enraizado, que também representa 10% da nossa psique. E o que será que tem a ver, né? Qual é a diferença do consciente para o pré-consciente? O consciente é você já estar trabalhando todos esses pontos, estar raciocinando. O pré-consciente são aquelas lembranças que a gente tem, que a gente começa a pensar, por exemplo, o que eu comi ontem, como que eu me senti o ano passado, como que eu estava me sentindo naquela festa, quais são aqueles hábitos que eu tenho, porque os hábitos são formas naturais que nós temos de agir, que muitas vezes nós não pensamos, mas é muito mais fácil de você identificar. Agora, 80% da nossa psique está na parte inconsciente, que está lá embaixo naquela parte do iceberg, que é a maior parte. E o que está ali na parte inconsciente? Muitas vezes coisas que nós nem sabemos a origem, mas nós fomos moldados, né, de acordo com a nossa família, as pessoas que conviveram com a gente, então a gente é moldado porque a gente é bombardeado com informações, com vivências, nós experienciamos muitas coisas ao longo da vida, né, principalmente na infância, do 0 aos 7 anos, então tudo isso fica muito enraizado no nosso inconsciente. E se você quiser trabalhar um comportamento, você precisa ir lá, muitas vezes no inconsciente, onde estão os significados que nós damos para tudo, né? E quais são os significados? Principalmente crenças e valores. Essas duas coisinhas estão por trás, né, do comportamento. Então, se você quiser mudar o comportamento, vai ter que identificar esses dois. Primeiro passo, você vai precisar identificar qual valor ou quais os valores que estão agregados aí nesse comportamento. O que esse comportamento reflete? Ele reflete um valor que você tem, né? E aí depois você vai identificar qual a crença que você tem sobre aquilo que muitas vezes está desencadeando um certo tipo de comportamento, bom ou ruim, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos falar que duas pessoas, elas têm o mesmo valor em comum, que é família. Legal? Mas será que o resultado das duas é igual? O comportamento acaba sendo igual? Não. Por quê? Porque é muito provável que a crença que elas têm sobre o valor família sejam diferentes. Então, por exemplo, pega uma pessoa que diz assim: eu trabalho duro para dar tudo o que minha família precisa. Família é o valor, certo? Então eu dou duro, essa é uma crença, né, para dar tudo que minha família precisa. Isso aí é uma crença que ele tem em cima do valor família, porque muitas vezes ele foi criado assim, ele viu muita coisa e foi formando isso na mente dele, inconsciente, sem ele se dar conta, então ele trabalha duro para dar tudo aquilo que a família dele precisa. Enquanto a outra pessoa que também tem o mesmo valor família tem uma crença diferente, e ela diz assim: eu trabalho duro para ter tempo livre, para ter mais qualidade com a minha família. Então você percebe que trabalha duro, mas para ter tempo livre e dar mais qualidade para minha família. Então é uma crença diferente do outro, do primeiro, né? Então o resultado dos dois
é diferente. E o que pode acontecer? De repente a esposa do primeiro fala, caramba, você nunca fica aqui com a gente, está sempre trabalhando. E ele fala, mas eu dou tudo que vocês precisam. Por quê? Porque os dois têm o mesmo valor, família, só que a crença dos dois sobre família é diferente. Talvez para a mulher seja ter mais qualidade, né? Você precisa ter aquelas coisas básicas dentro de casa, mas você precisa estar presente. Isso é uma crença que ela tem sobre família. E para o outro é simplesmente dar as coisas que a família precisa, suprir, né? Então não tem certo e errado, mas as percepções são diferentes. E muitas vezes vão ter conflitos entre essas duas pessoas aí, porque elas não conseguem identificar o que está causando tudo isso. Então você precisa ir lá na raiz do problema, entender quais são as crenças e valores, para aí sim você começar a trabalhar um comportamento diferente. Ontem até estava conversando com um amigo, e ele trouxe uma coisa muito legal que eu fui perguntando, por que você reage assim? Ele é uma pessoa que ele sempre coloca as pessoas na frente dele e ele fica sempre por último. Então se ele tem que comprar alguma coisa para ele, ele se cobra demais. Ele não acha justo ele se presentear com alguma coisa, porque ele poderia estar ajudando uma outra pessoa. E aí a gente foi conversando, a gente foi entrando, né, mais na raiz disso tudo, e a gente entendeu que a criação dele foi totalmente diferente, não tinha muita vez, né? Ele não tinha muito espaço para isso. Então ele foi criado sabendo que você tinha que fazer pelos outros, né? Que você não podia se colocar em primeiro lugar, você não se amava, você tinha que se doar para os outros primeiro. Então isso vinha coisas da igreja, enraizado lá no fundo, então de se doar. Então ele sempre enxergava que as pessoas estavam se doando, estavam lá na igreja, estavam fazendo todas aquelas ações. Então ele entendia que era assim que funcionava e ele não poderia esperar algo diferente. Então você percebe que as crenças são muito fortes. E qual que é o comportamento? Hoje ele se doa tanto pelos outros que ele esquece um pouco dele. E o que pode acontecer nisso também? Além de você perder uma série de outras coisas, né? Que vem disso. Acaba que você atrai pessoas que também querem simplesmente que você supra as necessidades delas, enquanto elas não vão suprir as suas, porque você inconscientemente você doutrinou essas pessoas a agirem dessa forma. Só que vai chegar um momento onde você vai sentir falta de ter alguém que está olhando e cuidando de você também, tá? Então presta atenção, nós criamos a nossa realidade, nós criamos os nossos comportamentos de acordo com a forma que a gente pensa, a forma que a gente foi moldado lá do 0 aos 7 anos. Então a gente precisa identificar tudo isso para depois a gente começar a mudar. Então tudo que está no inconsciente a gente passa para o pré-consciente, que depois passa para a forma consciente. Aí quando você toma consciência disso tudo, é onde você começa a fazer essas grandes mudanças, aí, pequenas ou grandes mudanças, né? Espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. Mande para outras pessoas que precisam ver isso, que querem trabalhar os seus comportamentos e muitas vezes não sabem como. Então, trabalhar identificando. Uma dica muito legal é você pegar, por exemplo, 3 frases que você normalmente fala no dia a dia, que você fala com frequência. E essas frases que viram ditados populares, por exemplo, a gente tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, nossa, a vida é sempre muito complicada. Aquelas frases que a gente repete com frequência, pode pegar quais são as crenças e os valores dentro dessa frase e ela vai ditar como está sendo a sua realidade hoje. Então, se você quer mudar a sua realidade, você vai ter que começar mudando essas crenças que você tem sobre tudo, reconhecendo, ressignificando, para então você ter um resultado diferente. Então, não deixe de mandar esse vídeo para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.